E aí, irmãos, tudo bem? Vamos a um novo estudo? Eu gostaria de informar que não vai ser aquele estudo que eu prometi para os irmãos, né, que vai... É um estudo muito grande, com muito texto, muita coisa, né, e eu acho que ainda não estou preparado, estou me preparando para trazê-lo para os irmãos aí. Todavia, né, para não deixar os irmãos em falta, eu trouxe esse outro estudo aqui, né, que fala sobre o milênio, cujo tema milênio, porque há muita dúvida sobre relação a isso aí, então eu gostaria de pôr isso para os irmãos aí. Eu quero falar aos irmãos, reacendendo aquilo que eu falei lá naquele vídeo sobre a origem do mal, que eu busco sempre a literalidade da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz de fato, o que está escrito, é aquilo que eu vou ali. Então, como eu creio do milênio como algo de fato, e isso tem muito texto sobre isso, não dá para esconder isso, então eu vou descartar aqui amilenismo, preterismo, historicismo e vou direto para o milenismo. É um estudo um pouquinho, não é tão longo, mas acredito eu que uma só aula não vai dar para dar todo o estudo aqui. Né? Então vamos falar sobre a revelação do milênio, seu início, meio e fim, e o principal, onde vai ter uma revelação muito maior, que é o porquê do milênio. Qual o propósito do milênio? Por que Deus não encerra tudo agora, né? No final dessa dispensação aqui agora, e vai para o inferno que tem que ir, vai para o céu que tem que ir, termina tudo e c'est fini. Por quê? Por que não? Por que tem que ter o milênio? Né? Por que o propósito do milênio? Então é sobre isso aí que nós vamos estudar agora aqui, mas antes de chegar a o porquê do milênio, eu quero trabalhar em cima do milênio em si, do início, meio e fim, para trazer algumas revelações para o irmão sobre isso aí. Né? Então, vamos lá? Vamos começar por Zacarias, capítulo 12, verso 9. É um versinho curto que diz assim... outro detalhezinho. Isso aqui é praticamente uma continuação daquele estudo que nós fizemos da grande tribulação segundo Tessalonicenses. E nós vimos ali que Jesus, no final, se manifesta e toma as rédeas desse mundo aqui, porque se não fosse assim, o homem se destruiria sobre esse mundo, palavras dele mesmo, que estão lá em Mateus, quando diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, ele toma as rédeas desse mundo e assume, né, o controle para poder já preparar a entrada no milênio. Então, vamos estudar a partir daí essa situação. Então, o que nos diz aqui Zacarias 12, versículo 9, diz o seguinte: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Que dia? Esse dia em que ele se manifestar ao mundo, em que todo mundo vai vê-lo. Manifesta com quem? Com os santos anjos, conforme eu falei, né, naquele outro estudo lá. Né? Então ele vai se manifestar, vai tomar os rédeas desse mundo aqui para dar o início, para preparar o início do milênio aqui. Aí nós com isso vamos para o capítulo seguinte de Zacarias, capítulo 13, verso de 8 e 9, que vai dizer o seguinte assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte dela restará. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui está falando que durante esse período aí, um período muito violento, muito triste na história da humanidade, dois terços da humanidade morrerão. São bilhões de pessoas mortas, bilhões. Não é à toa que o próprio profeta Zacarias fala, né, da guerra termonuclear, né, em que as cidades das nações desaparecerão, né, e a mortandade será terrível nesse período aí. Mas Jesus aqui nos informa que ainda uma terça parte dessa população do mundo restará quando ele intervir na história humana. E nesse momento aí de intervenção de Deus na história humana, ele não vai pegar essa terça parte e entrar com essa parte no milênio. Não. O que diz aqui? Né?
e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ou seja, ele vai separar, né, dessa terceira parte aqueles que ele vai eleger, né, e que vão aceitar o soberania, vai se render a ele, vai aceitá-lo como seu Senhor, para que com esse ele dê início ao milênio. E aqueles que não prestarem para entrar no milênio, aqueles que não aceitarem a soberania, aqueles que forem revoltosos, aqueles que continuarem renitentes, mesmo diante de tantas situações ruins, renitentes à soberania de Deus, esses vão ser rejeitados, né, e vão para o fogo. Então aqui nós temos essa situação, que o milênio vai ser inaugurado com pessoas vivas, não está falando de pessoas mortas, pessoas vivas, pessoas de carne e osso, como eu e você. Então esse milênio a gente vai entrar nele, né, como seres humanos normais, né, e nós podemos comprovar isso aqui em Mateus 24, versos de 31 a 34, quando diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, na sua manifestação, né, e todos os santos anjos com ele, os anjos quem? A igreja, né, que já foi arrebatada e agora está com ele depois das bodas do Cordeiro, para começar com ele no milênio a reinar sobre essa terra aqui. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Está falando de vivos, né? Falando das nações. Ele vai trazer as nações e vai julgar as nações, como se aparta o bode das ovelhas. Ele está falando de pessoas vivas, né? Continuando aqui. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que é o milênio. Então, com esses que foram escolhidos, Deus vai inaugurar o milênio, né? Então, nós podemos perceber que o milênio, então, é uma nova era na história da humanidade. Nessa nova era, as pessoas que virão serão tão humanas quanto eu e você, que passaram pelo período da grande tribulação, né? Pelas duas etapas da grande tribulação, e diante dos acontecimentos acabaram por aceitar a soberania de Deus e aceitá-lo como Senhor de suas vidas, né? E com isso vão adentrar com o Senhor o milênio. Eu gostaria até de passar mais um versículo, mais um textozinho para os irmãos, que é Zacarias 14, verso 3, 4, 9 e 16. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Vamos pular para o versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele será rei sobre toda a terra. Isso é literal, né? Será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações, aqueles que foram separados, né? De todas as que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ora, meu irmão, que interessante. Primeiro aqui, o texto aqui, tem um erro aqui, no texto aqui. Quando foi feita a tradução aqui, traduziram para uma palavra assim, mas olha só, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que foram escolhidos, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos. Como que vieram contra Jerusalém e vão adorar o rei, o Senhor dos Exércitos? Então tem uma coisa errada aí, não tem. Só que a palavrinha aqui, contra, né, no original hebraico, ela é uma palavra que ela aceita várias traduções. Vamos dar umas traduções aqui para os irmãos aqui. Ela pode ser traduzida como contra, como está aqui, né? Mas pode ser traduzida também como perto de, ou por causa de, ou a favor de, ou diante de. Então vamos pegar uma dessas, perto de, ou vamos pegar a favor de, ou diante de. Vamos pegar uma dessa aí. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem a favor de Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Não ficou melhor assim? Eu não sei porque traduziram como contra, porque tem nada a ver com contra aqui, tem a favor, porque eles vieram, porque eles queriam estar perante o Senhor, queriam adorar a Deus, eles queriam participar da festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos?
A festa do tabernáculo é a 7ª festa. É a festa do último milênio, né? Que é o milênio profetizado na Bíblia. Então, nós temos na festa do tabernáculo, que são as festas proféticas de Israel, né? Jesus chegou a cumprir aí 3 festas quando veio, 2, faltam 3 festas ainda, né? E a de tabernáculo é a última festa, que é a festa em que Deus vai tabernacular com o homem, ou seja, vai reinar no milênio junto aos homens, nesse planeta aqui. Por isso que é a festa dos tabernáculos, né? Mas, exposto isso, esse iniciozinho do milênio aqui, vamos agora passar para dentro do milênio, para nós entendermos um pouquinho do que acontecerá dentro do milênio. Acredito eu que não vai dar para dar tudo, não, para não ficar muito longo aqui. Mas, em Isaías, né, capítulo 2, versos de 1 a 5, nos diz o seguinte: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Olha só, gente, já estabelecido o milênio, Deus já reinando sobre o trono, com vara de ferro. E aqui diz que todas as nações vão se apresentar perante ele, concorrerá a ele, né, todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. É interessante isso, meu, que no estudo que eu fiz lá, nossos irmãos estão nas estrelas, vai falar isso aqui. Então o que está acontecendo aqui é justamente o espelho do que acontece no universo, onde os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, conforme está lá em João. E outros vários textos que eu passei para os irmãos naquele estudo lá. Nossos irmãos estão nas estrelas. Passei vários textos, inclusive, para os irmãos aí, né? Então, é o mesmo cronograma, o mesmo organograma que acontece no universo, e ele vai estabelecer esse mundo aqui. Ele vai reinar e todas as nações, todos os representantes das nações do mundo vão se apresentar perante ele, né, para fazer justamente aí, para que andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, ele fará o julgamento, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão, presta atenção, as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará contra outra, contra sua espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na sua luz. Olha que interessante, meus irmãos, né? Essa orientação é dada por ele no trono. Então as nações pegando a trono vão pegar todos os seus carros de guerra, todos os seus instrumentos de guerra, e elas vão obedecer a Deus e transformar esses instrumentos de guerra em instrumentos de trabalho, em instrumentos a serviço do homem e do bem, e vão deixar de ser armas de guerra. Então as armas de guerra vão acabar desaparecendo sobre esse mundo, porque Deus estabeleceu uma nova ordem nas coisas sobre esse mundo aqui, né? Mas vamos mais adiante um pouquinho, né? Vamos ali em Miqueias, capítulo 4, verso de 1 a 4, que diz o seguinte, meus irmãos: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, de novo. E irão muitas nações e diremos: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá e de Jerusalém a palavra do Senhor. Uma repetição: e julgará entre muitos povos e castigará as nações poderosas e longínquas, e converterão suas espadas em paz e suas lanças em foices. Uma nação não se levantará contra a outra, mas nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da videira e debaixo da figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz. Presta atenção nisso aí, meu irmão. Não existe mais violência. Não existe mais temor. Não existe mais medo durante o reinado de Deus sobre essa terra aqui. Tu vê que aqui eles falam que eles vão sentar sobre a figueira tal, né, e não vai haver quem os espante, ou seja, não vai haver mais violência sobre essa terra, não vai haver mais nada que possa fazê-los mal. Então, por quê? Porque o Senhor fez isso, o Senhor está construindo, né, um novo reino, um reino de paz e justiça.
Aí você diz assim, bom, então não vai ter mais o temor do que posso ver. Mas e os animais? E os animais? Será que eles também não vão ser pacificados por Deus? Né? Vamos continuar aqui, né? Porque aqui nós temos aqui uma resposta para isso, né? Isaías 11, versos de 5 a 9, que diz o seguinte: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Emanará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto, e os seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Ou seja, até uma criança desmamada, nenhum animal lhe fará mal. Até ela sozinha no campo, nada lhe acontecerá, porque estamos sob o reinado de Cristo. E Ele é que vai estabelecer isso que os homens sempre sonharam, essa utopia, esse Shangri-La, que se fosse dos homens nunca aconteceria, porque somente Ele, Deus, pode fazer essas coisas. Então Ele vai transformar de fato esse mundo aqui numa utopia, num lugar maravilhoso, num paraíso, num lugar de beleza indescritível, de crescimento, de progresso, num lugar onde todos terão tudo que é necessário para sobreviver, para ganhar, né, a sua vida. Não se fará mal algum, continuando, mal algum, né, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas enchem o mar. Como isso? Porque a Bíblia vai continuar existindo. E assim como já está profetizado, né, o conhecimento do Senhor vai se espalhar sobre toda a terra. Ninguém nesse mundo vai deixar de conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra. A sua palavra vai ser conhecida em todos os corações. E desde criancinha vai ser ensinada às crianças. Vamos ver aqui o versículo de capítulo 65 de Isaías, versos 17 a 25, que diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, me alegrarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá voz de choro, nem de voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Agora é interessante isso, né? Nós estamos falando milênio, um reino perfeito, tudo maravilhoso, não é que o pecador de 100 anos vai ser amaldiçoado. Por que isso? Porque de fato, se Satanás e todos os seus assecos, todos os demônios, tudo está preso, por que vai haver pessoas pecadores? Porque o coração do homem é pecador, porque a natureza pecadora do homem ainda está no homem mesmo diante do milênio, porque o homem ainda é remanescente aqui do nosso tempo. E ainda que eles tenham aceitado Jesus como Senhor e Salvador durante o primeiro milênio, né, ali durante o milênio, né, alguns deles vão se... Tem um bichinho aqui me atrapalhando. Alguns deles não vão aceitar esse Senhor e começar a pecar, assim como aconteceu com o diabo, naquele, né, a origem do mal, né? Eles vão começar a ver tudo maravilhoso, tudo belo, tudo não sei mais, daqui a pouco começa a surgir um pensamentozinho no seu coração de que ele poderia fazer alguma coisa fora daquilo que está na regra do Senhor, fora daquilo que está, né, determinado pelo Senhor, que está regendo as nações com vara de ferro, né? Então, como diz ali em Eclesiastes 8, versos 12 a 13, o pecador nesse tempo não irá adiante, porque o Senhor, com sua vara de ferro, vai tomar, tem as rédeas de todas as coisas e sabe o que está acontecendo. E edificarão casas e habitarão nela. Ainda estou em Isaías 65, né, verso agora 21. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitam, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore.
Aí tem a resposta para aquela situação, né? Então os homens vão recuperar, ou melhor, Deus vai dar para os homens de novo a longevidade. Ele vai ver que nem a árvore, vai ver 1000 anos, talvez mais. Então a morte vai ser um pouco conhecida durante esse período aí. Quero crer até que seja por julgamento de alguma coisa que alguns revoltosos, né, vão querer fazer, mas o Senhor, só tomando conta daquilo tudo ali, vai exercer juízo sobre estes aí, né? Não trabalharão debalde, né? Nem terão filhos para perturbação, né? Porque são posteridades benditas do Senhor e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aí ele acrescenta de novo aqui, nesse último versículo, versículo 25, e o lobo e o cordeiro se apacentarão junto, e a leoa comerá palha com o boi, e o pó será comido pela serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o monte santo, diz o Senhor. Quer dizer, em toda a terra os animais também estarão santificados. Agora eu gostaria de deixar uma palavrinha aqui com relação a isso aí, que é um segredo também, né? Porque os homens recuperam a sua longevidade, né? Simples. Porque Jesus já morreu, ele já veio e já morreu. Então, durante o período milênio, ele não vai morrer. Todavia, como Deus quer, e sempre vem por baixo Deus, e não quer parecer que ele seja diferente dos homens, então ele recupera a longevidade dos homens para que os homens confundam ele como um deles. Então, ainda que ele esteja regendo o mundo com vara de ferro, né, ao longo do tempo esses homens vão esquecer das circunstâncias passadas, como é próprio do homem mesmo, né, e vão achar que aquele que está sentado no trono não passa de um homem como eles, igual a eles, que está sentado no trono e regendo, vamos dizer assim, ditatorialmente, né, autoritariamente, todo mundo. Então eles começam a pensar em seu coração que de repente eles mesmos poderiam ser capazes de fazer aquilo que Cristo faz assentado no trono, que de repente, né, ele está lá porque tomou o trono, mas que um outro ali poderia assumir o lugar de Cristo no trono lá. Então eles se esquecem, eles não se lembram, assim como aconteceu com Satanás, lá no estudo que nós fizemos sobre a origem do mal, né? Ao longo do tempo, ele foi se afastando, né? Tinha tudo perfeito, mas foi se afastando até que gerou o pensamento ruim. E assim, de novo, aqui está acontecendo no milênio. Os homens, em sua longevidade, começam a achar que aquele que está sentado no trono é tão igual quanto a eles e que eles mesmos poderiam estar ali. Mas não falam nada, mas está no seu coração. Seu coração já está em rebeldia contra a autoridade de Cristo durante esse período aí. Então, por isso, né, que vai acontecer aquele momento final em que Satanás vai ser solto, né? Vou deixar essa outra parte aqui para a segunda parte aqui, para o segundo vídeo, porque já está um pouquinho longo isso aqui, tá ok? Então vamos encerrar por aqui, desejo a todos aí uma alegria, né? Que Deus fique com vocês aí, comigo também, né? E que todos nós possamos desfrutar um pouquinho do conhecimento da Bíblia aí. Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.